cremos que um dia nós estaremos com Cristo. Espero que você esteja aguardando ansiosamente essa oportunidade. Afinal, esse é um dos motivos de nós estarmos aqui. Nós queremos estar com Cristo. Tomara que Ele venha rápido. Eu quero que Ele venha rápido. Feche seu olho, vamos orar para que Deus possa continuar falando conosco nessa início de noite, final de tarde. Oremos, igreja. Santo Deus eterno Pai, nos colocamos na Tua presença nesse momento. Obrigado pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, ouvindo esse maravilhoso louvor, ouvindo que o Senhor vai voltar, e lá não haverá mais choro, lá não haverá mais noite, lá não haverá mais morte. É isso que nós aguardamos, Senhor. Aguardamos ansiosamente. Enquanto isso, nós estamos aqui, te adorando, proclamando o Teu nome santo. Em nome de Jesus, nos ajude essa noite, para que nós tenhamos entendimento da Tua palavra, para que nós tenhamos entendimento do Teu querer, Senhor. Abençoa poderosamente este culto, continue falando com a Tua igreja. Saiamos aqui renovados e abastecidos pelo Teu poder. Ó Espírito Santo, nos ajude a compreender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Gente, vocês já pararam para pensar no corpo humano? Já pararam para pensar na complexidade do corpo que Deus deu para você? Eu estive pesquisando algumas curiosidades a respeito do nosso corpo. E olha só que coisa. Nosso corpo tem 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. 97 mil quilômetros. É muita coisa, é muita coisa. Dá para dar a volta na Terra, mais de uma vez. São 220 bilhões de células que tem no seu corpo. Você tem 206 ossos. Quando você nasce com 350. Seu coração bate em média 100 mil vezes por dia. Pensa no desenvolvimento do seu corpo. Desde o início, quando você estava lá na barriga da sua mãe, você era uma célula e você começa a se desenvolver e vão surgindo outras células. E cada célula sabe exatamente o que vai fazer. Uma vai formar o pulmão, outra vai formar o braço, outra vai formar o cérebro e vai se desenvolvendo tudo de maneira miraculosa. É engraçado que você lê os salmos salmistas ficam bobo com isso. E de fato, até hoje a gente fica maravilhado que é o nosso corpo. A gente tem um pulmão que irriga de oxigênio o nosso corpo. A gente tem o nosso coração que funciona como se fosse uma bomba. Como se fosse não, na verdade é uma bomba que bombeia nosso sangue. A gente tem o estômago, o intestino que pega os nossos nutrientes e joga na nossa corrente sanguínea para a gente ter energia. A gente tem os nossos rins que filtram nosso sangue. A gente tem dedos, a gente tem braço, a gente tem perna que nos dá locomoção, mobilidade, enfim, são muitas partes, muitos membros, cada um fazendo uma coisa exatamente como Deus quis. E uma das imagens que a Bíblia usa para definir igreja é justamente a imagem do corpo. Paulo, ele vai usar essa imagem para falar um pouco mais a respeito da igreja, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, a igreja, um corpo em movimento. Essa imagem que Paulo nos traz é importante porque ela vai trazer de maneira bem clara algumas características dessa igreja. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. Eu só quero ler o versículo 27 agora. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Pensa que nesse exato momento tem uma célula no seu corpo que você não faz a mínima ideia da existência dela, mas que ela, em conjunto com todas as outras células, estão te mantendo vivo. Você não tem a mínima ideia exatamente como funciona todos os seus órgãos, a menos que você seja um médico, um biólogo, um bioquímico, não sei.
A menos que você tenha estudado bastante, a gente não sabe muito bem como que funciona o nosso corpo. Mas a gente está aqui, vivo, enxergando, se movendo. Estamos aqui. Pensa em todas as conexões que existem no seu corpo para te manter aqui nesse momento. Assim, dessa mesma forma é a igreja. Olha só. Vários membros, cada um fazendo a sua função. Essa função que é vital para a igreja, para o caminhar da igreja. E todos fazendo parte do mesmo corpo. Esse corpo tem dono. Jesus é o dono do corpo. E essa é a beleza da igreja. Uma unidade em meio a toda essa diversidade. Cada um desempenhando um papel diferente, mas tudo para o mesmo propósito. Olha só que belo, que maravilhoso é a igreja de Cristo. Conviver junto com outra pessoa não é fácil. Seja na família, seja no trabalho, seja aqui na igreja. Porque cada um tem as suas manhas, cada um tem os seus gostos, cada um tem as suas preferências. Cada um gosta, eu gosto de azul, outro gosta de amarelo. Conviver juntos, unidos, no mesmo propósito, não é tão simples assim. Mas, independente disso, nós estamos aqui, em união, adorando um único Deus. Lá no passado, a igreja de Corinto, ela sofria com algumas rixas, com alguns problemas doutrinários. Paulo está escrevendo a carta justamente para essa igreja de Corinto. Paulo quer afinar um pouco a espiritualidade deles. Paulo quer ajudar. Paulo como pastor da igreja, Paulo como apóstolo, Paulo queria auxiliar os irmãos, a espiritualidade dos irmãos naquele momento. Por isso a carta de Paulo é tão importante para eles. Lá no versículo 12 e 13, do mesmo capítulo 12, Paulo vai falar assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Essa comparação que Paulo faz da igreja com o corpo é muito pertinente, porque ela nos mostra, primeiro, que o corpo tem uma cabeça, e Paulo, em outra oportunidade, lá em Colossenses, Paulo vai falar que a cabeça é Cristo. Então aquele que comanda o corpo é Cristo, aquele que comanda a igreja é Cristo. E essa imagem também do corpo é muito importante, porque vai mostrar também não apenas a relação que há entre a igreja e Cristo, mas a relação que há entre a igreja e a própria igreja. É justamente isso que Paulo explora aqui no capítulo 12. Fazemos parte do mesmo corpo, sem distinção alguma de etnia, de sexo, de preferência, de qualquer outra coisa, não importa. Somos parte do mesmo corpo, e o corpo de Cristo. Nós somos os receptores, somos diferentes em características, somos diferentes em funções, mas nós temos um único doador, que é Cristo. Fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. A igreja então tem um dono. É curioso como, infelizmente, muitas das igrejas tomam para si donos humanos. Já percebeu que, infelizmente, tem muitas igrejas que têm um dono? É o fulano de tal, a pessoa tal, ela que comanda a igreja. Mas, biblicamente falando, a igreja só tem um dono, e esse dono é justamente Jesus Cristo. Nesse sentido, não encare a igreja como um lugar apenas. A igreja, ela é constituída de pessoas. A igreja, essencialmente, é feita de pessoas. Faça parte de uma igreja nesse sentido. Faça parte de um corpo nesse sentido. Corpo esse que está sempre em movimento. Corpo esse que está sempre em desenvolvimento. Sempre ativo em prol
da missão do reino de Deus, sempre ativo, esse corpo está sempre adorando, esse corpo está sempre proclamando o amor e o reino de Deus. Não venha aqui, então, apenas para receber, mas venha para fazer parte desse corpo. Venha para fazer parte ativamente desse corpo. Muitos de nós ainda temos a ideia de que a igreja é um local na qual a gente vem aos finais de semana. Não. Porque se você tiver apenas essa ideia na mente, você vai encarar a igreja como algo que ela não é. A igreja não é um lugar que você vem consumir louvor ou consumir uma mensagem, ou uma palestra, seja como você vê. Não. A igreja é um lugar no qual você vem participar ativamente. É um corpo orgânico, vivo, dinâmico. Então você faz parte desse corpo. Você vem para receber, como nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, mas você vem para dar também. Nos Estados Unidos, existem vários tipos de igreja. E lá, existe, por exemplo, a igreja do heavy metal. É a Heavy Metal Church. É comum nos Estados Unidos, não comum, mas tem bastante lá nos Estados Unidos, essas igrejas temáticas. A igreja disso, a igreja daquilo, e tem então a Heavy Metal Church. Lá no site deles, você vai ver que a proposta da igreja é interessante. É uma igreja que ela não faz diferença, segundo eles mesmos descrevem, é uma igreja que não faz diferença entre as pessoas, seja quem você for, não importa quem você é. Vá lá que você vai ter um lugar. Essa igreja eu não conheço, não a conheço, pode ser uma igreja bíblica, pode ser uma igreja que de fato pregue a palavra de Deus. Porém, esse tipo de igreja acaba perdendo um pouquinho. Em que sentido? Nós somos diferentes. E às vezes nessa igreja, por exemplo, do heavy metal, às vezes as pessoas podem estar lá simplesmente pela música. Não conheço a igreja, então não posso dizer isso dela, mas é um risco que a igreja corre, das pessoas estarem lá em volta do heavy metal, ao invés de estar em volta de Jesus Cristo. Talvez, pode ser que em uma igreja como essa, se Jesus sair de cena, as pessoas ainda continuem unidas. Por quê? Porque elas gostam das mesmas músicas. Mas quando eu falo que a igreja perde um pouco da beleza, é que uma das belezas da igreja é justamente essa: a unidade em meio a tanta diversidade. Aqui nós temos pessoas que gostam de uma música um pouquinho mais pesada, de um rock, mas nós temos também aquelas pessoas que gostam, por exemplo, de um hino dobrado, que é um pouco mais tranquilo, e tudo bem. Aqui nós temos pessoas que gostam de amarelo, outros gostam de verde. Aqui nós temos pessoas que são de esquerda, outras são de direita. Aqui nós temos pessoas que, enfim, têm gostos diferentes. E a beleza da igreja é que todas essas pessoas estão reunidas em um único lugar, um único propósito. A gente não gosta das mesmas músicas, a gente não gosta das mesmas coisas, mas nós estamos aqui, um do lado do outro, adorando ao Deus Criador. Se o corpo é de Cristo, então nós devemos ter em Cristo a base de tudo. Não é no estilo da música, não é na preferência, não é no gosto, mas nós nos reunimos em volta de Cristo. Nesse corpo, então, nós vamos ter pessoas muito diferentes. Nós vamos ter pessoas que gostam de coisas diferentes. Vamos ter pessoas que gostam de rock, vamos ter pessoas que gostam de pop, vamos ter pessoas que gostam de sertanejo. Eu sou aquela pessoa que gosta de tudo. A Michelle ela acha engraçado que eu estou ouvindo uma música de um quarteto a capela e a próxima música é um rock. Às vezes eu estou ouvindo uma música worship e a próxima música é música clássica. Tem nada a ver. Mas enfim, a Michelle acha engraçado isso. Mas cada um tem um gosto. Edinho, tá. Eu entendi então que a igreja é esse corpo na qual tem muitas pessoas, tem muitos membros, cada um diferente um do outro. Os membros, cada um fazem coisas diferentes, no único propósito de proclamar o reino, no único propósito de adorar a Deus. Mas
como eu contribuo? Beleza, eu sou um membro. Como então eu contribuo no meio disso tudo? Como eu contribuo no corpo de Cristo? É aí que entra os dons espirituais. Eu tenho certeza que você já ouviu falar deles. O capítulo 12 de Coríntios também vai tratar a respeito dos dons espirituais. E eu quero ler com você rapidinho dos versículos 1 ao 7 do capítulo 12, que fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O Espírito Santo é quem concede os dons, na medida que Ele quer, a todos visando um fim proveitoso. Não é dado apenas a alguns selecionados, não, mas a todos visando um bem comum. Você tem um dom da parte de Deus. Esse dom deve ser usado para que você o adore, para que você o proclame. Saiba disso, é muito importante saber disso, irmão. Você tem algo a contribuir no reino de Deus. Não ache que aqueles que são ativos na obra são pessoas selecionadas, separadas, especiais. Não, na verdade, todos nós devemos ser ativos na obra, todos nós temos algo que contribuir. Os dons espirituais são capacidades concedidas para nos capacitar para servir ao reino de Deus. Podendo assim, então, a gente pode, a partir disso, cumprir o nosso propósito aqui na terra de o adorar e de o proclamar, de divulgar a Cristo, de mostrar a Cristo. Os dons espirituais, eles evidenciam também na igreja a sobrenaturalidade do reino. O dom espiritual seja o dom de cura, dom de sabedoria, línguas estranhas, dom de profecia, muitos outros dons. O objetivo aqui de Paulo não é ser exaustivo na lista, então não existe só esses dons que estão aqui descritos na Bíblia. A Bíblia não pretende listar, fechar os dons. Mas, olha só, todos esses dons maravilhosos evidenciam que Deus está no meio da igreja, que Deus está atuando na igreja. Os dons servem como impressões digitais de Deus. É Deus falando, eu ainda estou aqui, eu ainda existo, eu ainda estou com vocês, eu estou atuando no meio de vocês. Eu dou a vocês capacitação sobrenatural, capacitação espiritual, para que vocês proclamem o meu nome. Ou você acha que alguém se converte porque o pregador ou a música ou o amigo dessa pessoa foi persuasivo? Não. Ninguém se converte por pura persuasão. Ninguém se converte porque eu fui convencido por mim mesmo de que Deus existe. Não, na verdade isso é algo sobrenatural. É Deus atuando na vida da pessoa e Deus usa os seus dons para que você possa ministrar na vida do próximo, para que o próximo então, o Espírito Santo trabalhe na vida dele e que ele seja convertido por Deus. Em um mundo cético que a gente vive, os dons espirituais são muito importantes, porque eles mostram Deus atuando de fato. Quando que alguém que um dia declarou que eu jamais vou pisar em uma igreja, aí na semana que vem essa pessoa está de joelhos em uma igreja? Quando que isso é possível? Se não for pela sobrenaturalidade do reino de Deus, se não for por Deus atuando na vida dessa pessoa. Quando que isso é possível? Alguém que tem uma mente completamente avessa às obras do reino, depois de um tempo começa a seguir a esse Deus. Só pode ser Deus atuando de maneira sobrenatural na vida dele. E isso tudo Deus te usa
para que Deus te usa como instrumento para que você possa proclamar o reino dele. Deus estabeleceu então um dom para cada um. Não são todos que têm o mesmo dom e uma pessoa não tem todos os dons. Desse modo, então, nós somos o quê? Dependentes uns dos outros. Na igreja, no corpo de Cristo, nós temos então aqueles que têm o dom em uma área, nós temos aqueles que têm um dom em outras áreas. Talvez alguns ficam emburrados porque o dom do fulano, ele aparece mais, e a gente gosta de aparecer, né? A gente gosta de estar em evidência. Hoje, o sonho da garotada é ser o quê? Influencer. Tem lá o Instagram bombando, o YouTube bombando, o Facebook ninguém mais usa, mas tá lá ainda bombando. Twitter, enfim, quer ser influencer. Por quê? Porque quer influenciar as pessoas, quer estar na frente, quer estar em cima. E às vezes na igreja a gente quer ter essa imagem também. Não, poxa, eu quero ter um dom para que, né, eu fique em evidência, para que eu influencie o máximo de pessoas possíveis. Mas saiba que Deus dá um dom diferente para cada um e nem todas as pessoas irão, né, ser influencers na igreja. Nem todas as pessoas vão ter esse poder de influência tão forte. Mas saiba que se foi Deus que te deu o dom, por mais que você não apareça tanto quanto o outro, meu amigo, é Deus que te deu o dom. Então é a obra de Deus que você está fazendo. Nesse sentido, olha só que maluco. Nesse sentido, aquele cara que aparece não é em nada maior ou melhor do que aquele cara que não aparece. Eu sei que, né, na nossa sociedade, na nossa mente, é muito difícil conceber essa ideia. Mas no reino de Deus não tem diferença nenhuma. Porque para Deus, aquele cara que aparece não merece estar aparecendo, é uma criatura, é um pecador. E aquele cara que não aparece também não merece, é um pecador. É todo mundo igual. Ninguém merece nada. Deus dá de maneira graciosa. Deus dá de maneira misericordiosa. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, nada aconteceria. Então, saiba que cada um tem algo a contribuir. Cada um tem um dom para ser manifesto aqui na casa de Deus. Se todos tivessem o mesmo dom, imagina como seria a igreja. Se todo mundo fosse igual. Imagina que estranho que seria se, né, o nosso corpo, sei lá, fosse só olho, ou fosse só braço. Não faria sentido. Temos partes diferentes, temos membros diferentes, esses membros são dependentes uns dos outros. É por isso que fazer parte de uma igreja requer necessariamente humilhação, requer necessariamente submissão, amor. Por quê? Porque você vai estar sujeito aos dons dos outros e os outros vão estar sujeitos aos seus dons. A igreja é essa beleza, é um ministrando na vida do outro, é um ajudando a vida do outro. O corpo, ele pressupõe uma união. Todos unidos, devemos exercer o dom para um fim único, para um propósito único. Seria estranho se a minha perna direita quisesse ir para frente e a minha perna esquerda quisesse ir para trás, como se elas fossem independentes. Seria muito estranho isso. Assim como é muito estranho uma igreja, um querer ir para frente e o outro está puxando, querendo ir para trás. Rixas, igual acontecia em Corinto. Um quer uma coisa, o outro quer uma coisa e um fica lutando contra o outro. A igreja de Corinto vivia esse ambiente de rivalidade, vivia esse ambiente de rixa, onde os dons, eles estavam presentes, mas eles estavam sendo mal administrados. Se Deus é quem concede o dom, não é pertinente então nós termos inveja, não é pertinente nós termos ciúmes, ego inflado ou qualquer outro tipo de sentimento. Devemos usar todos esses dons sempre, para a glória de Deus, tendo a plena consciência e convicção de que quem dá é Deus, quem dá é o Espírito Santo, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa. Então olha que legal, cada um de nós
tem algo para contribuir aqui na obra de Deus, na casa de Deus, nesse corpo. Não existe a situação, então, que a gente olha para o nosso irmão e fala, não, esse cara aqui não contribui nada na igreja. Ou esse cara aqui contribui muito pouco comparado com aquele outro. Aquele contribui bastante, esse contribui pouco. Então esse daqui, ele é menos necessário. Não existe isso. Talvez intuitivamente nós temos essa tendência de colocar mais valor em uma parte do corpo, ou mais valor em uma parte, em alguém, na igreja. Há um caso raro na medicina, chama TIIC. É TIIC. Transtorno de identidade e integridade corporal. Ele é muito raro. Apenas 200 pessoas na literatura médica foram catalogadas com essa doença. E essa doença é um distúrbio no cérebro que a pessoa acha que uma parte do corpo dela, um membro do corpo dela não deveria estar ali. E ela, por incrível que pareça, só se sente satisfeita quando ela amputa esse membro. É tipo assim, a pessoa que nasce com esse distúrbio, que tem esse distúrbio, ela fala, a minha perna direita não deveria estar aqui. E ela só se sente completa quando ela amputa essa perna. E por incrível que pareça, algumas pessoas conseguiram amputar. Aí você se perguntou para ela, você se arrepende? Uma dessas pessoas respondeu, eu me arrependo de não ter feito isso antes. Ela se sente completa, é um distúrbio, lógico. Se sente completa porque agora ela só tem uma perna em vez de duas. Pois é, mas na igreja não existe isso, infelizmente. Você vai ter que aturar o membro, todos os membros, cada um, não interessa. Infelizmente na igreja não tem esse distúrbio, irmão. Todos vamos ter que aturar todas as partes do corpo. Ninguém pode desprezar o outro. Ninguém pode querer arrancar o outro. Pois Deus também está usando o outro. Deus está usando aquele colega que está do seu lado. As partes individuais do corpo só têm vida quando conectadas umas às outras. Um braço fora do corpo não é nada. É por isso que na igreja todos nós temos que estar conectados. Como membros dependentes uns dos outros. Em união. Em uma só voz, uníssono, para aqueles que gostam da parte musical, né? Lembra lá no primeiro filme dos Vingadores? A equipe dos Vingadores estavam se formando ainda. E qual foi o grande empecilho ali de início? Lá no primeiro filme. A falta de união entre os heróis. Estava cada um querendo defender os seus interesses. O Loki, que era esperto, tentou arrumar um jeito lá de deixar o Hulk bravo. E estava cada um brigando com o outro. E o Hulk ficou bravo. E o Hulk colocou tudo para quebrar lá dentro. Não tinha união entre eles. Cada um estava com seus próprios interesses. Não pode haver divisão na igreja. Nós devemos cooperar uns com os outros. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Não pode haver divisão, senão a coisa não anda. Lá nos Vingadores Ultimato, a equipe já estava toda reunida. E é interessante ver como que cada um contribuiu de alguma forma. Até o Gavião Arqueiro, que comparado com o Hulk, o Gavião Arqueiro é bem menos poderoso que o Hulk. O Hulk é bem mais forte. Talvez a Viúva Negra, comparado com o Homem de Ferro, os poderes dele, né, não se equiparam. Talvez na igreja a gente ache que a gente é assim também. Não, eu sou o Gavião Arqueiro, só que ele, né, cara que fica mais na retaguarda. Mas tem o Hulk, que é aquele que é fortão, aquele que faz tudo. A gente tem essa tendência, né, de colocar aí, não, eu sou mais fraquinho, aquele cara que faz mais. Irmãos, mesmo se fosse, não importa. Cada um contribui de alguma forma. Lá nos Vingadores, o Gavião Arqueiro contribuiu também. A Viúva Negra, que não tinha poder, contribuiu também. Não interessa. Cada um contribui de alguma forma. Todos nós temos algo
para contribuir. Você é a parte essencial do corpo de Cristo. Talvez você pense, quem sou eu perto daquele cantor? Quem sou eu perto daquele pregador? Quem sou eu perto daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, né, que evangeliza de uma forma? Irmão, não é assim que funciona, não. Deus te capacita. É na sua simplicidade, é no seu dom, é naquilo que você sabe fazer. Deus te usa. Deus te capacita. E isso, irmão, é sobrenatural. Isso é um dom espiritual, é algo que Deus te dá. Use-o da maneira adequada. O que é mais importante, o papel ou a caneta? A raquete ou a bola? O Homem de Ferro ou o Capitão América? Essas perguntas não fazem sentido porque um complementa o outro. Um tem que andar junto com o outro, um está do lado do outro para um fim único, para um propósito único. Deus te usa, o Espírito Santo te concede dons para que você realize a sua obra. Então eu quero que você saia daqui tendo isso em mente. Eu quero daqui que você saia com a consciência de que Deus quer te usar para que o nome dele seja proclamado, para que o nome dele seja conhecido. Que você tenha consciência que a igreja é justamente esse corpo dinâmico, onde todos unidos, em unidade, em meio à diversidade. Todos nós temos um propósito único de proclamar o reino, de adorar a Deus, de fazer o nome de Jesus conhecido. Não esconda o seu dom na obra de Deus. Que a igreja de Taubaté, então, nesse sentido, seja uma igreja cada vez mais viva, cada vez mais cheia de dons para a glória de Deus, cada vez mais dinâmica, cada vez mais operante. Que a igreja de Taubaté seja de fato o corpo de Cristo, um único corpo. Cristo é o dono, nós somos os membros, cada um operando de acordo com o dom que Deus te dá. Amém? Se você pudesse colocar em pé nesse momento. A gente vai orar nesse sentido, para que a igreja de Taubaté seja uma igreja cheia de dons espirituais, para que o Espírito Santo possa atuar na vida de cada um. Talvez uns apareçam mais, talvez outros apareçam menos, mas saiba que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós temos uma função aqui. Todos nós temos algo para contribuir no reino de Deus, na obra de Deus. Oremos então. Santo Deus eterno Pai, nos colocamos na Tua presença aqui mais uma vez. Pedimos a Ti, ó Deus, especificamente para que a igreja de Taubaté, para que esse corpo unido, com tanta diversidade, mas para que esse corpo possa proclamar o Teu nome, possa Te adorar com a presença dos dons espirituais aqui no nosso meio, Senhor. Que o Senhor possa conceder dons aos irmãos dessa igreja, Pai. Que a igreja de Taubaté seja uma igreja dinâmica, seja uma igreja viva, uma igreja operante, uma igreja que contribui para o reino de Deus. Cada um, Senhor, colocando o seu tijolinho ali, cada um contribuindo de alguma forma, cada um ativamente, Senhor, na igreja, contribuindo para a proclamação do Teu nome. Que a igreja de Taubaté seja uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Que a igreja de Taubaté possa ser uma igreja que venha fazer a diferença nessa cidade. Que as pessoas, que esse corpo possa fazer a diferença, seja no trabalho, seja na família, seja na faculdade. Que o Teu Espírito Santo possa usar a cada um aqui presente de maneira grandiosa. Que através do Teu Espírito Santo possamos ser capacitados por Ti para proclamar o Teu nome santo cada vez mais, cada vez melhor, Senhor. Cuida deste povo, cuida deste corpo, Senhor, cuida desses membros, em nome de Jesus.